tanto celebrou já, né? Já batismo do seu pai, né? Bom pra mim, eu lembro de estar aqui. E essa família que eu tanto amo, né? Que o Evangelho chegou comigo nessa igreja lá. E eu sou muito grato a essa igreja, porque se não fosse essa igreja, eu nem teria conhecido Larissa, provavelmente nem teria casado. E essa igreja tem jorrado vidas aqui e tem muito mais para jorrar. Talvez você está olhando para o lado aí, não está percebendo as coisas acontecendo, mas elas vão acontecer e já aconteceram no mundo espiritual. Talvez você está falando, não, mas por que não cresce? Por que não evolui? Por quê? Já cresceu, já foi para fora. Talvez você está falando que não tem propósito aqui mais, eu quero trocar de igreja, mas é aqui que Deus te plantou e é aqui que Ele vai te dar fruto. Às vezes a gente não valoriza o que está do nosso lado, e a gente tem que valorizar o nosso irmão do lado, porque o avivamento começa em nós e é a partir do irmão também. E nós não entendemos isso às vezes como acontece, e a palavra dessa noite é sobre avivamento e união. Há 2 semanas, quando Deus me deu a palavra, eu falei assim, não Deus, eu não sou bom para pregar isso, eu sou mais na minha, né? Eu não sou esse cara eu sou tão pentecostal assim, sou o cara mais do estudo, né? E avivamento é uma coisa que pra gente é complicado falar, porque, principalmente pra mim, é porque às vezes a gente tem que trazer para o natural, sobrenatural, e a gente esquece disso. Nós vamos aprender nessa noite que o avivamento é transformação de vida, não é o que você sente. Avivamento não é o que você sente aqui no culto. Avivamento é a mudança que você tem na sua vida, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver. Avivamento é mudança e nós temos um propósito de mudar a nossa nação, começando aqui no Caieiras. Nós temos um propósito, a gente não pode se conformar com as coisas que estão acontecendo. A gente não pode aceitar o que está acontecendo lá fora. O que há em nós é maior do que há no mundo. E não é placa de igreja que define isso. Não é. Às vezes a gente fica querendo ver o podre da outra igreja para ver qual que é pior, mas eu estou com uma coisa para te falar: maior que nos une que nos separa. A palavra do Senhor, o que nos une é o sangue de Jesus, e Ele é a razão da minha vida. O que nos une é a razão da nossa vida. E às vezes nós ficamos presos nisso, deixando de viver o avivamento. Tem um avivamento para nascer aqui, tem um avivamento para transformar as nossas vidas, e nós vamos ver essa noite. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Atos 2, a gente vai ler do 1 ao 4. A promessa de Joel aconteceu, e a promessa de Apocalipse também vai acontecer. Talvez a gente fique com medo, né? Às vezes a gente fica com medo da promessa do Apocalipse, né? Eu até preguei sobre isso quarta-feira da igreja, que é a Babilônia, né? A Babilônia é o mundo de hoje, né? E às vezes a gente está deixando a cultura do mundo entrar dentro da nossa igreja, dentro das nossas liturgias. Mas tem uma coisa para falar com você essa noite: maior é o que está aqui do que o que está aqui. Nós esquecemos disso, na aplicar isso na prática. Nós vamos aprender a aplicar isso no dia a dia hoje. Nós vamos aprender a aplicar isso na nossa verdade, porque o Evangelho não é o que a gente vive aqui, não. O Evangelho é o que nos aguarda lá fora. Amém? A vida do Espírito Santo do dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Senhor Deus, essa é a Tua palavra, Senhor. Aquela que transforma os nossos corações, aquela que muda as nossas atitudes, aquela que restaura as nossas famílias, aquela que vem com graça e poder de cura. O Espírito que está em nós é maior do que o mundo, e nós vamos vencer este mundo através da Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra é real, ela é incorruptível, ela é indestrutível, ela é sempre viva e ela nos transforma. Que haja vida neste lugar, que haja avivamento em nós. E aqui, Senhor, estamos em Tuas mãos, nos usa. Amém. Irmãos, como eu disse, está difícil viver esse mundo. Não está fácil. Às vezes a gente acha que está brincadeira e não está. Às vezes a gente acha que o problema nosso é maior que o outro, né? Às vezes nas nossas conversas a gente está sempre disputando qual que é o problema que é maior, né?
A gente leva o nosso problema ao irmão lá, não, mas o meu é maior, o meu é maior. Mas é que nós podemos resolver isso juntos. O sangue de Jesus já resolveu por nós. E às vezes a gente se apega nisso, a gente fica andando sozinho. O avivamento acontece em unidade, comunhão. O Espírito Santo não veio para um, veio para a igreja. Nós temos que entender que há poder na igreja. Muitas pessoas estão desvalorizando a igreja, mas a igreja é projeto de Cristo para a nossa salvação. E às vezes nós ficamos nos apegando a pequenas coisas, as coisas que não trazem vida para nós, mas a palavra do Senhor fala que nós temos que trazer à memória apenas o que nos traz esperança. A esperança é Cristo Jesus. A esperança é o sangue que crucificado foi, nos salvou, nos redimiu de todo o pecado. Não há peso de pecado sobre nós, há graça e redenção sobre nós, há misericórdia sobre nós. Não há nenhum pecado que foi maior do que o que Cristo fez para curar e sarar o pecado. E nós vamos falar sobre 4 tópicos aqui. Tentei dividir para ser um pouco didático em relação ao que Deus tem para falar conosco, mas a gente sabe que o Espírito Santo às vezes amarra coisas que não estão no contexto do que eu falei tudo até agora não estava. Amém? Avivamento como um povo unido que busca a Deus. Esse é o primeiro tópico. O avivamento é como um povo unido que busca a Deus. Povo unido que busca a Deus. União. A gente tem aquela frase, né? A força, né? A gente não é Star Wars, mas não faz a força. Mas assim, a gente começa a perceber que é com o outro. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Olha você que irmão bonito, que Deus te deu. Olha para você ver, você não está dando valor a isso. Sabe? Quantas vezes você ligou para o seu irmão essa semana? Quantas vezes você orou por ele? E eu estou para te falar, né? O Everton teve uma vez, eu não esqueço disso. Para mim foi uma chave que mudou. Estava bem mal, recém-casado, cheio de problemas, casamento, negócio passando, né? Tipo assim, financeiramente falando. E aí tal, preocupado e tal, as contas totalmente diferentes, umas contas a mais, você nem sabia que existia na casa da minha mãe, né? Você fica assim, nossa, que menino que eu era, agora veio o outro. E o Everton me ligou, cara, eu não esqueço disso. O Everton me ligou e falou assim, Deus me falou que você não está bem. Tem muito tempo isso. Eu comecei a chorar na hora, assim, e foi uma coisa assim que tomou meu coração, e eu falei assim, cara, eu não tô mesmo não, tal, a gente tem que conversar mais e tal. Eu lembro que, cara, ele só falou isso, ele não falou mais nada. Ele ficou até sem graça, porque ninguém espera que eu vai falar que tá mal, né? Mas aquilo ali pra mim mudou, pra mim muita coisa. Aquilo me avivou de uma forma que eu falei assim, cara, tem pessoas que se preocupam comigo. E às vezes eu não dou valor a isso. Às vezes a gente não importa com o irmão que está do lado. Às vezes a gente passa uma vida e o avivamento está na união. Quando um está fraco, o outro levanta. A gente não precisa passar por nossas lutas sozinhos. E eu repito muito lá na igreja, né, que eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. Não sei se quem já viu o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um filme crente, gente. Quem não sabe, eu creio. Tolkien é cristão, é um filme crente. E é interessante que eu sempre falo isso, tem o Frodo e o Larissa, cadê? Como é que é o nome do amigo do Frodo? Sim, eu esqueço o nome dos personagens. Aí tá lá o Frodo e o Sam e tal, e o Frodo tinha que se livrar do anel, né? O contexto é esse. Aí o Sam falou assim, eu posso pegar esse anel pra você. Só que o anel tinha poder, né? Um negócio meio estranho ali e tal, deixava o cara... E o Sam falou assim, o Frodo virou para o Sam e falou assim, não, o anel é meu. Aí o Sam virou para ele e falou assim, então eu te carrego e você joga o anel. E por muitas vezes isso para mim é uma coisa, tipo, na hora assim, eu falei, cara, que crente esse negócio. Porque é isso aí, às vezes você não consegue carregar o fardo do seu irmão, mas você consegue carregar o seu irmão com o fardo dele. E nós deixamos de viver isso, cara. Você não consegue carregar o fardo do seu irmão, mas você consegue carregar o seu irmão com o fardo dele. E você consegue carregar 2 irmãos, 3 irmãos. E às vezes nós negligenciamos. O Evangelho, o que há em mim a você, tem poder para curar pessoas. Tem poder para salvar vidas do inferno.
tem poder para restaurar famílias. O que há em mim e o que há em você tem poder para mudar a história de Caieiras. O que tem em mim e tem em você tem potencial para glorificar a Deus na conversão da humanidade inteira. Irmãos, eu não sei se para você incomoda isso que eu vou falar aqui agora, mas tem 3 bilhões de pessoas no mundo que sequer ouviram falar quem é Jesus. Tem muita gente criticando missão, tem muita gente falando, mas a missão é aqui, a missão é não sei o quê, a missão é o cara que está na rua. É sim, mas tem 3 bilhões de pessoas que não sabem o que é Jesus. E se isso não te incomoda e não te avive, para mim, eu acordo de manhã lembrando desse número. Desde que me falaram, eu acordo lembrando desse número. É muita gente sem conhecer o que eu e você conhecem. É muita gente sem ter esperança de vida eterna. É muita gente acreditando que o mundo acaba aqui. E tem um segredo em mim e em você, que é o segredo da salvação eterna. Nós negligenciamos oferecer Jesus para as pessoas. Às vezes, por vergonha, nós não manifestamos cristãos no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de escola, nos nossos ambientes familiares, para não parecer careta. Mas careta, irmãos, infelizmente, é ir para o inferno. Careta é não viver eternamente. Eu acho que a gente tem que se apegar a isso, porque não vivemos aqui sozinhos. E a gente tem que olhar para o irmão e falar com ele assim: gente, a igreja hoje não confessa pecado mais. Isso é muito sério. Tiago fala que só confessando pecado que a gente curava. E não tem nenhum outro lugar na Bíblia que fala que tem outra forma de curar. É só confessando pecado. Porque às vezes a gente confessa pecado, os irmãos não têm maturidade, sai correndo para meio mundo. A gente tem que ser igreja. A gente tem que cuidar. Se o irmão chegou para você e contou uma coisa, cara, é só para você que ele contou. E o inimigo das nossas almas, ele trabalha nessas pequenas coisas. Porque através disso pessoas vivem na igreja desigrejados. Porque se você vive em uma comunidade evangélica e não tem pessoas para confessar os seus pecados, não há razão de estar aqui. Quando o Tiago fala é nesse sentido. Isso dói porque eu também vivi muito tempo assim. Isso dói porque por muito tempo existiam pecados incubados dentro de mim. E o avivamento vem para limpar todo o pecado e curar toda a alma. Aleluia. E às vezes nós nos apegamos a pequenas coisas, mas há salvação no irmão e você. Juntos podemos evangelizar o planeta Terra. E é verdade, gente. Deus, eu estava brincando com a Larissa, né, que às vezes os meus pais estão falando assim comigo: não, você faz isso na igreja, isso na igreja, isso na igreja, faz aqui. Tá tudo, né, Roger? Nós, né? Isso também. Roger também tá tudo comigo. E é interessante que às vezes a gente fica até meio assim: nossa, cara, realmente estou cansado. Mas a oportunidade que Deus me deu, cara, de levar a palavra é maior do que qualquer coisa. A oportunidade que Deus nos deu para levar o Evangelho é maior do que qualquer coisa. Isso é a razão da nossa vida. Irmãos, a gente tem que ser verdade. Irmãos, a gente tem que viver o propósito de Deus. A gente tem que ser sincero com o Espírito Santo. Às vezes a gente não fala as nossas dúvidas. Às vezes a gente fica com vergonha de falar. Ele é o nosso amigo. Ele muda a nossa história o tempo todo. Ele transforma as nossas vidas nas pequenas coisas. E é interessante porque eu não consigo passar um dia sequer sem amar Jesus. Não consigo mais. O Senhor já arrebatou a minha alma. E Ele quer arrebatar a sua também. Irmãos, agora eu vou para uma parte mais prática. Onde existe avivamento, há transformação social. Falando é porque às vezes a gente espiritualiza muito a palavra avivamento e a gente esquece de viver o real na prática. E a aplicação, nós vamos começar agora a aplicação disso aqui. Eu não sei se todos conhecem o avivamento do país de Gales, né, que tem até um livro que eu li recentemente. Estava vendo um vídeo lá e eu lembrei disso, né, porque eu ia falar sobre isso. Uma nação inteira foi transformada socialmente pelo poder do Evangelho.
onde existia desigualdade, onde existia corrupção, onde existia o que existia em Coríntios e que parece que existe no Brasil, né? Por um tempo, as pessoas se renderam ao Evangelho. E eu tô falando isso com você porque às vezes nós reclamamos da vida. Cristão não pode reclamar, que cristão tem a solução para todos os problemas dentro de si. Ah, mas é muito difícil, mas é muito... Nossa, é difícil demais. Para mudar a sociedade tem que acontecer muitas coisas antes. Nossa, tem que acontecer isso. Não adianta... Parece que o pessoal brinca, né? Parece que eu sou um beija-flor querendo apagar um incêndio, né? Eu sou servidor público, gente. Eu sei como é que é esse negócio aí de corrupção. Já vi perto de mim. Mas é só... Você não precisa fazer. Não precisa concordar. Sabe? Não precisa você compactuar com esse mundo. A Babilônia já caiu. A Babilônia já caiu. Não há governo de nação sobre nós. Não há governo no mundo aqui. O nosso governo, né? O já e ainda não, né? Jesus veio e já realizou e o ainda não, porque Ele foi preparar a morada para nós. Já existe governo para ser instaurado aqui na terra. E o derramamento do Espírito Santo foi para nós governarmos a terra por meio do Evangelho. A transformação social começa quando nós paramos de apenas nos preocupar com as causas dos nossos problemas. É interessante que nós vivemos uma vida onde a gente fica correndo do pecado, tá certo, tem que fazer isso. Mas na sociedade a gente fica causando dano para a sociedade querendo algo em troca. Irmãos, vou falar uma coisa com vocês que talvez isso é muito pouco falado em púlpitos de igreja, mas é uma coisa real. Deus te deu tudo que você tem. Deus te deu a sua moradia, Deus te deu esse planeta Terra para você viver. E por que a gente tem negligenciado essas coisas? Por que nós desperdiçamos as coisas? Por que nós ficamos num consumismo desenfreado? E depois, por que nós abusamos do meio ambiente? Por que nós fazemos isso? Isso é falta de amor a Deus. Nós desgastamos a terra. Aí acontece um desastre ambiental, aí você vai lá ajudar. Beleza, tem que ajudar mesmo. Mas a gente tem que fazer antes. A igreja tem que cuidar das coisas antes. Nós temos tudo dentro de nós para solucionar os problemas antes deles acontecerem. O pecado começa pequeno, né? O pastor Márcio fala muito isso, né? Ninguém tropeça numa pedra muito grande, tropeça numa pedra pequena, né? De repente está lá e cai na outra maior. Aí quando ele vê, ele fala: você aquela pequena me derrubou, agora pode chutar uma maior. E com isso ele perde a canela, né? Mas assim, tudo bem. E é interessante que às vezes a gente fica assim, testando o pecado, testando a negligência. Cara, o crente hoje em dia é muito negligente. E a negligência é exatamente a pessoa ter a capacidade de fazer e não fazer. Ter conhecimento, né, e fingir que não tem. Não tem. E é isso que nós estamos fazendo. Eu fico me vendo nisso, eu fico assim, meu Deus, eu quero arrependimento sobre a minha vida. Eu quero arrepender disso o tempo todo e a gente vai conseguir junto, igreja. Amém? É junto. Nós temos um trabalho muito grande aqui para mudar a realidade do Caeiras. Eu não sei se te incomoda esses mendigos na rua aí. Recentemente no caso, veio o mendigo que me bateu na porta da igreja, não sei se. Mas assim, eu não sei se te incomoda. Eu não sei se te incomoda essa situação. Aí alagar o centro, aquele negócio. Nossa, é terrível. A gente tem tudo para mudar aquilo ali. Sabe? A violência que está acontecendo aqui no nosso redor. Sabe? A gente tem Deus, cara, que pra gente ir na boca de fumo mesmo e evangelizar é lá, ué. Porque a gente tem com medo. Vamos juntar a Lagoinha quadrangular, vamos lá, ué. Vamos lá, vamos dar essa realidade aí, vamos levar Jesus. Sabe? Porque se a gente não fizer, eles vão levar os nossos jovens. Eles vão levar. A concorrência é desleal, humanamente falando, é desleal. O prazer que o mundo dá é muito maior do que a gente consegue oferecer aqui na terra. Mas a certeza da salvação é muito maior que qualquer prazer. E a gente tem que começar a viver uma vida de transformação. E a partir disso, você encorajar o que está do lado. Você não precisa necessariamente levar apenas Jesus para a pessoa. Você leva Jesus, ela não aceitou? Leva os frutos de Jesus para ela. Que uma hora ela vai pedir você para orar por ela e ela não vai ter para onde ir. Às vezes a gente fica assim, não, mas Jesus, cara, Jesus salvação, tá, quando a gente está no meio, nossa, vai lá, Jesus, eu caio, isso aqui. A gente fica até chato, né?
Mas se você amar essa pessoa e falar com ele, cara, o que você precisar, eu estou aqui. Sabe, vamos mudar essa realidade, vamos trazer paz aqui. Que seja pacificador. O avivamento não acontece em ambiente de guerra. O avivamento acontece em ambiente de paz. Que a nossa união, que nos une, é maior do que nos separa. A razão da nossa vida é o leão entre nós. Nós temos uma aliança um com o outro, irmão. Jesus foi e ele deixou a aliança conosco. Nós somos a igreja do Senhor nessa terra. Nós temos um comissionamento de salvação para esse povo. E não há ninguém, né, que vai ficar sem saber. Se depender de mim e de você, nós vamos para cima, amém? Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, eu estou falando muito rápido, eu falo muito confuso assim, eu falo mais devagar. Eu sempre esqueci de empolgado, falando rápido. E, assim, recentemente, a gente teve um testemunho na igreja de cura de uma irmã. E, assim, cara, o que mexeu muito comigo. E eu falei, isso é igreja. Isso é igreja. A irmã estava com um problema nos rins, né? E ela foi, né, foi no nosso encontro lá, né? Foi pro encontro e tal. Eu trabalho no encontro lá com o pastor. E a gente tá, e ela contou o testemunho dela no final, assim, falando que ela viu algo negro sair dela assim. E eu tava falando assim, e eu tava cansado. Tava, nossa, fiquei 3 meses sem dormir, tava maluco. Tava assim, nossa, tava tenso. Tenso pra mim, tava fácil não, tava dormindo uma pregação lá, tava bem mal. Cansadão, assim, semana, nossa, qualquer coisa que eu arrumava, eu gostava de dormir, porque tava com o sono atrasado. E na hora que ela falou, cara, eu falei assim, valeu a pena. Valeu a pena. Às vezes a gente fica vendo as coisas e a gente não vê, né? O retorno. Mas a fé é quando você olha sem sentir nada. Falei isso hoje com os nossos adolescentes lá. A fé é quando você chama Jesus para sentar do seu lado, você nem sente a presença dele, mesmo assim você ora. Irmãos, a gente tem que ser sincero. A gente tem que espiritualizar a nossa falta de fé, não. A gente tem que encarar ela com um desafio, porque nós precisamos acreditar mesmo sem nada. Ir para cima sem esperança nenhuma, porque Ele é a nossa esperança independente do que a gente sente. O Evangelho tem a capacidade de fazer, nós somos loucos mesmo, né? O Evangelho tem a capacidade de fazer com que nós enxergamos o que a gente não vê. O Evangelho tem poder para você trazer uma nova realidade para uma pessoa que não consegue ver o problema dela mais sendo solucionado. Às vezes dói em mim a minha negligência, e recentemente o Espírito Santo falou comigo uma coisa boba. Fala que você ama seus pais para ele, que daqui a pouco eles não vão estar mais para você falar. Isso foi muito em mim, cara. Tem uma semana. A gente tem que fazer agora, que amanhã pode ser tarde demais. A gente tem que fazer agora, porque amanhã já não pode dar mais tempo. E é verdade, porque, cara, deve ser uma dor terrível você ter a oportunidade de falar para alguém e a pessoa morrer. Deve ser um negócio assim, sabe, às vezes algumas pessoas me relatam, né, que converteram depois, né, e eu não quero viver isso não, a gente já sabe agora, vamos para agora, levar agora o amor, a paz, a bondade, sabe, existe em nós algo muito grande, existe em nós a salvação. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo, a gente tem poder para ressuscitar mortos através do Espírito Santo. A gente tem poder para qualquer coisa. Filipe foi teletransportado pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos aqui, ó, desacreditando, com medo de sair fora ali. Sabe, a gente tem que ter mais coragem. O avivamento nos posiciona na frente. O avivamento faz com que o que está dentro de nós saia para fora. As pessoas vão ver a graça nas nossas vidas tão grande, com amor para com os outros, elas vão perguntar, eu quero também. Não aceitou Jesus não, mas a graça ela é quem? Quando a graça tomar ela, Jesus vem. Jesus vem. Ele derramou em nós graça e nós não estamos derramando essa graça então para frente. Não no volume ou na necessidade que a gente conseguiria, com intencionalidade. Eu falei hoje com os nossos adolescentes também, nós temos que ser organizados como igreja. Nós não temos aquele versículo que fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. A gente não pode aceitar isso. A gente tem que ser prudente, a gente tem que ser organizado. Hoje em dia, quem não é organizado não consegue nada não. A gente tem um projeto gigante que é por ao céu. A gente precisa de planejamento.
a gente precisa ser intencional, a gente precisa fazer campanhas aqui mesmo em relação a gente caminhar como igreja aqui no nosso bairro, sabe? E conversar uns com os outros, criar um grupo de WhatsApp para evangelismo tipo geral, alguma coisa assim. A gente tem que começar a mudar a sociedade através do Espírito Santo. A gente tem que escrever, o avivamento vai transformar essa cidade. A gente não pode se conformar com isso aqui. O reino vai ser instaurado aqui na terra. O reino vai ser instaurado aqui. É aqui. E é por meio das nossas vidas. Olha a graça e o poder que Deus nos deu. Olha o amor. Olha o que Ele derramou em nós. Irmãos, eu não consigo com palavras falar a gratidão que eu tenho de Jesus ter morrido por mim. Às vezes eu sento para orar e não tenho o que falar. Não tenho o que falar. O sangue dele me salvou dos meus pecados. A gente não pode mais negligenciar quando a gente pega a cruz. Sabe, arrepender na hora. Arrepender na hora. É não passar um segundo sem arrependimento, sabe? É aquela sensação assim de, eu errei, nossa, perdoa. Porque existe graça sobre nós, e o que nós temos feito com essa graça? O que nós temos feito com essa graça? A gente negligenciou esse tempo todo. Às vezes nós chegamos aqui para viver isso, para transformar as vidas a partir daqui. Que seja verdade, que o Evangelho seja com amor, não com inconveniência, que o Evangelho seja com restauração e não com forçação de barra, que o Evangelho seja natural. Irmãos, como eu disse, eu estou sempre falando isso, né, esse exemplo lá do carnaval. Teve um colega de trabalho lá que falou, casar, e falou assim, não, carnaval, para fingir que eu trabalho de Uber, eu trabalhei de Uber, eu vou fazer isso, aquilo, isso, aquilo. Meu Deus, o que esse cara fala comigo? Eu falei, beleza, deixa ele falar tudo. Aí fala, eu estava nos planos dele maléfico lá, né? Aí beleza. Abri pra ele, eu fui lá e pesquisei na hora, assim, que eu não lembrei de cabelo. Lá em Mateus fala, né, que se o olho faz pecar, você arranque ele. Sua mão faz pecar, você arranque ela, né? Em Mateus fala, esqueci o lugar certinho. E eu falei isso com ele, né? Então ele falou assim, isso não é desse, porque eu sou muito boa, né? Então de repente soltar dessa, eu falei, você não te fala essas coisas, não, isso aqui e tal. E isso na Bíblia, nem acreditou não, né? Porque a gente leva às vezes a passagem boazinha, né? Mas tem umas passagens fortes da Bíblia, né? Que tem que levar também. A Bíblia não é completa não, tem que levar umas passagens fortes também. Aí eu falei com ele assim, cara, quando você pediu, toda vez que ele pede oração, quando você pedir oração pra mim, e você não arrepender do que você está fazendo aí, eu não vou orar mais não. Cara, ele ficou lá, ele ficou assim, tá, vai pra mim. A fé não é um amuleto. O Evangelho não é um amuleto que você pega para se vestir do Evangelho. O Evangelho é um estilo de vida que transforma vidas. É nesses momentos de oportunidades de pecado que você não pega, que você mostra que tem dentro de você. O avivamento começa quando você entende exatamente de onde você saiu e aonde você está. Irmão, se não fosse o Evangelho na minha vida, eu não teria metade das coisas que eu tenho. Talvez eu teria até coisas mais luxuosas em outros lugares, mas eu não teria essa paz que arrebata o meu coração. Eu não teria essa certeza de salvação que arrebata a minha alma. Eu não teria essa coragem de estar aqui pregando para vocês, porque eu ia ficar fechado nos meus erros. Mas apesar de nós, Deus quer nos dar. Apesar dos nossos erros, não há ninguém que é indigno da misericórdia de Deus. Não há ninguém. Não há ninguém. Não há ninguém. Talvez você vai observar, mas aquele eu sei quem é lá fora. Aquele eu sei o que faz lá fora. Aquele é irmãozinho com o pé da minha alma, mas eu sei do que ele está fazendo. Mas Deus pode usar ele também. Às vezes nós temos que parar de nos preocupar e ficar julgando as pessoas e abraçar e falar, estou aqui porque você precisar. Porque quando a gente errou, Jesus nos abraçou e nos resgatou. Quando a gente errou, Ele esteve lá. Não é sobre merecimento, é sobre estar enxertado em Jesus. Não é sobre merecimento, porque no juízo final, Deus não vai ver nós, Ele não vai ver nossa cara, Ele vai ver Jesus através de nós. E que haja marcas do Evangelho em você, que haja marcas do Evangelho em nós.
Porque o Espírito foi derramado a toda a carne. O que falou em Joel que se cumpriu em Atos. E eu fico, o pessoal sempre fala isso, eu acho interessante, porque no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo habitando, era só visitação. Aqui a escola bíblica, né, vocês devem estar sempre esses caracteres na Bíblia. E é interessante que às vezes a gente começa a observar isso, a oportunidade que nós temos. É interessante que recentemente a minha mãe veio para mim e falou assim, minha mãe falou comigo, eu fiquei muito emocionado, agora eu acho que você é crente de verdade. Eu falei, não, mas tanto tempo de igreja agora escutar, porque agora eu vejo a bondade de você que eu não vi antes. Cara, escutar da mãe isso é muito legal. Que as pessoas possam ver em nós o amor. Que as pessoas possam ver em nós a vontade de ajudar uns aos outros. Que a gente pregue o Evangelho não com apenas lições de moral, né? Que a gente pregue o Evangelho com testemunhos da nossa vida. Porque foi dito aqui, o Evangelho é vivo e é vida. O Evangelho está em nós, nos agita. Não tem como ficar parado mais. Não tem como ficar parado mais. Que possamos ser igreja fora daqui. Que possamos ser igreja em amor e graça. Que possamos ser a paz que esse mundo precisa. Porque a luz e o sal é o que Jesus já falou que nós somos. Nós temos que ir para cima. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Eu até conversei com minha mãe recentemente, eu falei com ela assim, eu estou percebendo que está acabando o mundo mesmo. Eu sempre fui que cara do contra, sabe? O mundo está acabando desde não sei o quê. O mundo está acabando desde que minha avó falava, não sei o quê, tal, desde pequeno no Evangelho, o mundo está acabando, não sei o quê. Mas não sei para vocês, depois da pandemia, parece que as pessoas estão desalmadas. Você olha para a pessoa, você não vê mais sinceridade, a pessoa não sabe nem quem ela é. Eu estou conversando, isso acontece comigo, gente. Parece que as pessoas não estão mais vivas. Parece que está todo mundo apagado assim, todo mundo está cansado, você cai de derrota. Você entra no ônibus, parece que está todo mundo ganhando. Precisa subir. A vida em nós. A gente vai ficar negligenciando isso até quando, gente? Parece que levou, eu não sei se foi percepção minha, que eu fiquei muito tempo sem ver o pessoal, né? Estava quarentena e tal. Depois que eu voltei, eu falei assim, cara, o mundo está morto. O mundo está morto. Tanto de gente que começou a dar crise de ansiedade, depressão, beleza, isso é doença, né? A patologia acontece. Mas em algum momento isso foi um vazio que as pessoas viveram. E a gente percebe que a gente está nos preenchendo de coisas que não é do Espírito Santo. Porque era para a gente ficar normal. Quantos crentes ficaram desesperados na pandemia? Será que realmente nós somos completos com o Espírito Santo? Aquela angústia que arrebatamos nos corações. Irmãos, eu não quero pregar aqui um evangelho de crucificação para você, porque Jesus já foi morto por nós. Mas nós temos que reconhecer que o que está dentro de nós é suficiente. E se está difícil para você reconhecer isso, fala. Cara, não está para mim. Isso é um pecado assim, fácil de confessar. E eu também posso confessar para você e a gente vai se ajudando. O problema é que a gente negligencia essa falta de fé nossa. Porque o que faz, né, com que a gente guarde pecados, vá para debaixo do tapete, vive pecados de estimação, estando na igreja, é falta de fé. Porque se você acreditasse que tem um Espírito Santo que está do seu lado, você não fazia as coisas com ele. É falta de fé. É falta de fé. Pecado de estimação é falta de fé. É falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O pecado vai nos acompanhar até o final das nossas vidas e não tem como. Está difícil. Muito difícil. Parece que toda hora tem uma cilada para cair e a gente em pecado. Você chega em casa achando que vai ter um momento tranquilo ali e de repente alguém te irrita. Você está ali, como eu no meu caso, achei que o cara para escutar e tal. Acontece, ela faltou isso aqui, tem que ir no supermercado, eu falei, não. Aí você fica com pressa. Aí de repente o cara fica meio de lixo. Para na sua frente e começa. Meu Deus, que não para. Então tudo acontece, né? Parece que está para tentar a gente, né? Mas isso não é nada. Perto da vida eterna, o tempo já não vai mais existir. Eu estou correndo atrás dele aqui.
Sabe, às vezes a gente fica, é falta de fé, cometi um pecado hoje, você vê, não acreditei, a gente não acredita. E a gente tem que ser humano, sabe? A gente não tem que, tipo, porque eu estou pregando aqui, eu vou subir no pedestal de santidade. Não, vamos caminhar junto. A gente tem que demonstrar as nossas fragilidades. Porque, irmãos, quando você tem um do seu lado, que você sabe que ele peca, e você ajuda ele te ajuda e tal, e você vê que você tem a mão na presença do Senhor, você dá a mão para ele, cara, você viu o que é o Evangelho. Você viu o que é o Evangelho, você bebe o barro junto ali, você sabe o que é o Evangelho. Você passa a madrugada orando, você sabe o que é o Evangelho. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Que haja vida em nós e reconhecimento da eternidade. Porque não há mais tempo. Amém?